Lançado em 1960, O Pistoleiro e a Bela Aventureira prometia algo diferente dentro do universo dos faroestes. Sob a direção de George Cukor, um cineasta mais conhecido por dramas refinados do que por histórias do Velho Oeste, o filme tentou misturar romance, comédia e aventura em um cenário que exigia justamente o oposto: dureza, tensão e autenticidade. Desde o início da produção, já era possível perceber que algo não estava funcionando. A escolha de Sophia Loren como protagonista trouxe glamour, sem dúvida. No entanto, sua presença também gerou desconfortos nos bastidores. Loren, acostumada a papéis mais dramáticos e a uma direção mais controlada, enfrentou dificuldades para se adaptar ao tom irregular do roteiro. Em vários momentos, relatos indicam que ela se mostrou insatisfeita com mudanças constantes nas cenas, muitas vezes improvisadas ou mal planejadas. Ao seu lado, Anthony Quinn, um ator intenso e de personalidade forte, também não escondia sua frustração. Quinn buscava profundidade em seu personagem, mas se deparava com um roteiro inconsistente, que alternava entre o cômico e o dramático sem qualquer transição convincente. Esse choque de expectativas gerou tensões frequentes durante as filmagens. E no centro de tudo isso estava George Cukor. Embora fosse um diretor respeitado, sua falta de familiaridade com o gênero western ficou evidente. Em vez de imprimir uma identidade clara ao filme, Cukor parecia hesitar a cada decisão criativa. O resultado foi uma obra sem direção definida, literalmente. Cenas eram refeitas, diálogos reescritos às pressas e o ritmo narrativo se tornava cada vez mais irregular. Nos bastidores, o clima se deteriorava. A equipe técnica enfrentava problemas logísticos constantes. Cenários mal aproveitados, iluminação inconsistente e falhas de continuidade começaram a se acumular. Em algumas sequências, é possível notar claramente erros de figurino e mudanças abruptas de posicionamento dos personagens, sinais claros de uma produção desorganizada. Além disso, o roteiro passou por diversas revisões durante as filmagens, o que agravou ainda mais a situação. A história, que deveria acompanhar uma trupe teatral em meio ao Velho Oeste, acabou se perdendo em episódios desconexos, sem um arco narrativo sólido. Outro ponto crítico foi o tom do filme. A tentativa de equilibrar humor leve com elementos dramáticos mais intensos resultou em uma narrativa confusa. Em um momento, o espectador é convidado a rir. No seguinte, a tensão deveria dominar, mas sem construção adequada, nenhuma dessas emoções se sustenta. E talvez o mais prejudicial tenha sido a ausência de química consistente entre os protagonistas. Embora ambos fossem talentos reconhecidos, a relação entre seus personagens nunca alcança a credibilidade necessária. Em vez de complementar um ao outro, parecem atuar em filmes diferentes. Ao final das filmagens, o que se tinha era um projeto que, apesar de ambicioso, carregava marcas profundas de indecisão, conflitos e falhas técnicas. Um faroeste que queria inovar, mas que acabou se perdendo no próprio caminho. Se a primeira parte da produção já estava marcada por tensões, a segunda fase do filme, O Pistoleiro e a Bela Aventureira, só evidenciou o quão instável era essa empreitada cinematográfica. Com cenas externas, a equipe técnica enfrentou desafios inesperados, condições climáticas variáveis, equipamentos pesados e cenários pouco preparados. A logística mostrou-se inadequada, e muitas vezes a equipe teve que improvisar tomadas, resultando em enquadramentos que não valorizavam nem a narrativa nem os personagens. Alguns planos, inclusive, mostram erros flagrantes de continuidade, figurinos trocados, sem justificativa e objetos que desaparecem entre cenas consecutivas. Os conflitos entre atores também se intensificaram. Sophia Loren, acostumada a ensaios detalhados, sentia-se pressionada por mudanças de última hora e por exigências que não combinavam com seu estilo. Anthony Quinn, por sua vez, chegava a recusar certas tomadas que considerava sem sentido para o desenvolvimento de seu personagem. Essas divergências geraram atrasos significativos, aumentando o desgaste emocional e físico de todos os envolvidos. A produção ainda enfrentou falhas técnicas que comprometiam a qualidade final. Problemas de foco em cenas cruciais, trilha sonora às vezes mal sincronizada e iluminação que não respeitava a consistência visual do filme prejudicaram a experiência cinematográfica.
Um espectador atento percebe facilmente detalhes como sombras desconexas e ângulos que não favorecem a ação ou o romance central da história. O roteiro, que já passara por revisões durante a primeira parte, continuou a sofrer alterações até o último momento. A tentativa de equilibrar comédia, drama e romance terminou tornando a narrativa instável e irregular, com piadas que não funcionavam e diálogos que soavam artificiais. Personagens secundários, em particular, receberam pouca atenção, tornando suas aparições superficiais e deslocadas dentro da trama. Mesmo a estética visual, que poderia ter sido um ponto forte, foi prejudicada por decisões inconsistentes de design e fotografia. Cores exageradas em algumas cenas e tons apagados em outras criaram um desequilíbrio que, somado aos erros de continuidade, tornou o filme menos envolvente do que o esperado. Ao final, O Pistoleiro e a Bela Aventureira acabou se tornando um exemplo de como talento e ambição podem ser comprometidos por má organização, conflitos e escolhas técnicas equivocadas. A intenção de criar um faroeste elegante e inovador colidiu com a realidade de uma produção conturbada, deixando para a posteridade um filme repleto de falhas, mas também com momentos que ainda carregam a assinatura de seus grandes protagonistas. E você, qual é a sua opinião sobre as reviravoltas que aconteceram durante a produção deste filme?